O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, reverendíssimo Diácono Carlos, queridos irmãos e irmãs presentes nesta igreja matriz de Santa Rita de Cássia, queridos internautas que nos acompanham pela Web Rádio Ativa, também pela Rede Santa Rita de Comunicações e pela TV Batatais. Hoje a igreja celebra mais uma solenidade. Sempre falo para vocês aqui que solenidade é colocado no maior grau dentre todas as festas da igreja. E dentre as solenidades nós temos aquelas que são mais importantes. Obviamente que a mais importante, como eu já sempre repito, é o Tríduo Pascal, temos o Natal, o Pentecostes, mas Pedro e Paulo são premiados pela igreja com uma solenidade. No Brasil, nós celebramos esta solenidade no domingo, depois do dia 29, domingo mais próximo do dia 29. Mas no mundo, não. Aqui a Igreja do Brasil, a CNBB, pediu autorização para que mais pessoas pudessem participar. Porque se é dia de semana, muita gente trabalha, estuda, fica mais difícil participar. E aí no fim de semana, como já é um preceito, então Roma autorizou, e aqui no Brasil a festa de São Pedro e São Paulo, liturgicamente, se celebra no domingo seguinte. Mas se vocês acompanharam pela televisão e pelas redes, lá em Roma foi celebrado no dia 29, né? O Papa já entregou os palhos para os arcebispos e celebrou assim esta solenidade de Pedro e de Paulo. E essa solenidade traz, na leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, a saga de Paulo e na segunda leitura de Pedro. Um pouquinho da história desses duas grandes colunas da igreja. Vejam bem que Pedro estava na prisão, e aqui um detalhe interessante.
a Sagrada Escritura diz que toda a comunidade orava por ele. E como resposta a esta oração da comunidade, o Senhor envia um anjo para libertá-lo da prisão. E para ele parecia um sonho. E assim, nós também às vezes somos levados a imaginar de quantas vezes nós também somos prisioneiros das nossas paixões. Prisioneiros de tantas coisas que não nos levam a Deus. E que Deus precisa enviar um anjo às vezes para também fazer a nossa libertação. É claro que às vezes esse anjo que Deus nos envia não vem lá com asinha e com roupinha branca voando. Mas às vezes é um amigo nosso, é um parente nosso que chega para nós e fala, olha, isso não está certo, isso está errado. Que nos faz uma correção fraterna. Então aquela pessoa nos socorre no momento em que nós estamos incidindo em um erro. Você com certeza já esteve diante de alguma situação que você se perguntou, como eu aguentei passar por tudo isso e ainda estou aqui? Com certeza. Não sei, talvez nem todos, mas muitos aqui nesta igreja, ou que estão aí nos vendo, já tenham passado por situações que naquele momento falavam, eu não saio dessa. E aí depois que passou, eu não sei se era lá na UTI, numa cirurgia, num acidente, ou o que é que você talvez estivesse envolvido, que você falou, eu não saio disso aqui mais. E de repente você foi libertado, porque você conseguiu passar por aquele mar revolto, passar por aquele vento impetuoso e conseguir a vitória. E Pedro aqui, nessa leitura então, ele consegue. Depois o anjo deixa para ele seguir a sua missão. Na carta de Paulo a Timóteo, um grande amigo, eles eram amicíssimos. Então Paulo, ele fala uma expressão tão bonita. Eu me inspiro tanto nessa expressão quando ele diz assim, estou na hora de ser derramado. Olha que bonito. Derramado. Derramado em sacrifício, em entrega, ou seja, de poder doar a minha vida para aquele que me doou tudo. É isso o pensamento de Paulo. E aí, ele nos faz um convite para que também nós possamos ser fiéis até o dia em que nós pudermos repetir as palavras de Paulo. Quando nós percebermos que se aproxima o horário, que se aproxima o dia da nossa partida, porque a gente percebe, né? Vocês podem ficar tranquilos, que a gente percebe que está chegando a hora de partir, a gente possa repetir Paulo. Combati o bom combate. Terminei a minha carreira, guardei a fé. E agora eu parto para receber a coroa que o Senhor reservou para mim. E não somente a mim, mas para todos aqueles que aguardam com amor este momento de estar diante da glória de Deus. E isso é certeza absoluta. Eu costumo dizer que na nossa vida nós podemos ter muitas certezas, mas essa é a única certeza absoluta. Nós não somos eternos na terra. Aqui nós somos caminheiros. Aqui nós estamos de passagem. E nós estamos seguindo estes que passaram e que foram antes de nós. E pelo evangelho de hoje, nós vemos que Jesus, ele não entregou a chave da igreja, como muita gente diz, né? Ele não entregou a chave da igreja para Pedro. A palavra de Deus diz que Jesus entregou a chave do reino. E aí, só para vocês entenderem, o reino é muito maior que a igreja. O reino abraça toda a igreja. E ele vai dizer, e aí é por isso que eu falo assim, nós podemos ficar tranquilos. Às vezes a gente se preocupa, é claro, a nossa humanidade faz isso, né? Estão atacando a igreja, estão falando mal da igreja, o que é que vai ser da igreja? Vão acabar com a igreja. Gente, eu confio na palavra de Deus. E a palavra de Deus aqui está dizendo claramente para nós hoje, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Podem rebolar, podem fazer o que quiser. Tudo vai passando, mas a igreja de Jesus Cristo ela é perene. Apesar de nós pecadores, apesar de a gente fazer tanta coisa errada que às vezes prejudica a igreja, mas a igreja de Jesus Cristo ela é perene.
Por isso essa promessa de Jesus, se a gente olhar para os grandes impérios do mundo, eu já repeti aqui, vocês podem ler, tinha Alexandre o Grande, nós tivemos Império Romano, Napoleão, o Império Russo, Catarina, morreram tudo, acabaram tudo, desmoronaram tudo, mas a igreja permanece. Permanece. E ela deve ser, então, portadora dessa promessa de Cristo, ter essa certeza que as portas do inferno não vão derrotar a igreja de Jesus Cristo. E olhando hoje, nós podemos imaginar que todos tiveram um fim, sabem por quê? Porque foram ideologias humanas, foram invenções humanas. Mas a igreja não é invenção do homem. A igreja foi fundada por Jesus Cristo. A igreja, ela é humana da nossa parte, mas ela é divina da parte de Deus. E é por isso que ela permanece. Por isso que ela é, enquanto estamos aqui, eterna. E quando nós celebramos Pedro e Paulo, que deram a vida por amor a Cristo e aos irmãos, nós celebramos também a riqueza da diversidade da igreja. Tão diferente era Pedro e Paulo, mas eram unidos pelo mesmo amor incondicional a Jesus Cristo. Pedro, alcançado pelo olhar do Senhor, quando estava nas margens da Galileia, do mar da Galileia, abandonou tudo para seguir o Mestre. Para nós, às vezes se apresenta para muitos Pedro como uma pessoa teimosa, uma pessoa cabeça dura, mas tinha um coração manso, tinha um coração sem igual, por amor a Cristo e à igreja. Paulo foi iluminado pelo Senhor no caminho de Damasco, enquanto perseguia implacavelmente a igreja. Implacavelmente. Ele perseguia o corpo de Cristo, mas uma luz intensa o alcança, para que ele percebesse o seu passado de perseguição à igreja, que era uma grande cegueira. Daí a Sagrada Escritura dizer, essa forte escuridão que domina Paulo, naquele momento que ele não enxerga nada. E é desse encontro com Jesus, que ele perseguia, porque aí Jesus não fala para Paulo, por que você persegue a minha igreja? Jesus não fala para Paulo, por que você está perseguindo Pedro, Mateus, João, Tiago? Não, Jesus fala para ele assim, por que tu me persegue? Vocês entendem? Quem persegue os que são de Deus, perseguem a Deus. Então olha que bonito, porque aqui nessa passagem de Paulo, ele passa a ter uma nova luz, que era não mais a Torá, mas era o próprio Cristo Jesus. Pedro e Paulo várias vezes se desentenderam, mas o amor a Jesus Cristo que os unia, a paixão pelo projeto evangélico, a força da fidelidade, os uniram no martírio, dando as suas vidas por amor à igreja. Na nossa comunidade, eu costumo dizer que nós precisamos ter irmãos, e aqui na paróquia também, na igreja, nós precisamos ter pessoas como Paulo, ousados, desprendidos, mas também necessitamos de irmãos que tenham às vezes o temperamento de Pedro. São Clemente, ele foi o quarto bispo de Roma, o quarto bispo e consequentemente o quarto papa. E ele escreveu uma carta para a igreja de Corinto, e ele diz assim, deixemos de lado esses exemplos de perseguições no Antigo Testamento para atentar para os atletas mais próximos de nós. O ciúme, a inveja, desencadeiam perseguições contra os mais elevados e justos pilares da igreja, Pedro e Paulo. Olha aqui, ele estava ali bem próximo deles. Porque quando a gente fala quarto papa, a gente pensa que demorou muito tempo, mas naquela época tinha papa que tomava posse hoje, era assassinado amanhã, aí o outro tomava posse, dali um mês era assassinado, o outro tomava posse, dali 2 meses morria, era assim, então era muito rápido no começo, né? Então vejam bem que o ciúme e a discórdia é que fazem com que Pedro e Paulo sejam tão perseguidos. E esses homens que levaram uma vida santa, chama a cada um de nós agora, a nos juntarmos a ele numa grande multidão de eleitos, que também por causa de ciúmes, também por causa de invejas, podem sofrer perseguições, podem não ser entendidos.
nós temos que ter em mente que se não entenderam o nosso mestre, por que hão de nos entender? Eu sempre costumo dizer, muitas vezes quando vem a incompreensão, muitas vezes quando vem a perseguição, eu me sinto feliz, porque aí estou parecido com o mestre. Porque quando tudo parece bonito, tudo aceitável, a gente fica meio desconfiado, né? Como diz lá, se de repente estamos agradando muito ao mundo, poderemos estar afastando-nos de Deus para nos entregar aos projetos apenas humanos. Vejam bem que São Clemente ainda vai dizer que ele escreve tudo isso não só para nos advertir, mas também para nos exortar a nós mesmos. Pois estamos na mesma arena, ao Coliseu lá de Roma. Nós não estamos no Coliseu, mas a arena é a mesma. Espera-nos o mesmo combate. Devemos, pois, deixar as preocupações inúteis para seguir a regra mais importante da igreja. A regra do amor a Jesus Cristo e ao próximo, que se preciso for, daremos a vida. Porque quem diz que dá a vida por Jesus Cristo, mas não dá a vida para o seu irmão é mentiroso. Jesus não quer esse seu amor. Olha que vou repetir. Quem diz que dá vida por Jesus Cristo, mas não dá vida pelo irmão, Jesus não aceita o teu amor. Porque ele deu a vida por todos nós, ele não escolheu ninguém. Se fosse escolher ia ser difícil. Ele deu a vida para a salvação de todos nós. Tenhamos então os olhos fixos naquele que lá na cruz verteu sangue e água por nós. Naquele que lá na cruz foi capaz de derramar perdão sobre toda a humanidade. Fixemos o olhar no sangue de Cristo que dali escorre, para compreender o valor que este sangue tem para o seu Pai, o Criador. Este sangue derramado para a nossa salvação, que trouxe-nos a graça da salvação. E hoje, nós rezamos especialmente também pelo Papa Francisco, bispo de Roma, cidade onde se deu o martírio de Pedro e Paulo. A gente diz assim, é o dia do Papa. A missão do Papa, que é zelar para que a igreja permaneça unida, fiel a Jesus Cristo e ao seu projeto de amor para com todos nós. Então que nesse final de semana, nessa liturgia, nós possamos reservar um tempinho da nossa oração pessoal, porque agora aqui nós estamos numa oração comunitária, mas da nossa oração pessoal, pedindo a Deus que dê sabedoria, pedindo a Deus que dê discernimento para o Papa Francisco. Não preciso dizer a todos o tanto que este homem sofre perseguições, o tanto que este homem sofre incompreensões, porque aderiu ao projeto de Jesus Cristo. Então peçamos a Deus que Pedro e Paulo, que já estão na glória dos céus, possam interceder, não só pelo Papa, mas por todos nós que formamos a sua igreja na terra.